Montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Diz assim a palavra de Deus: no ano 480, depois de os filhos de Israel terem saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o 2º mês, começou-se a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico na frente do recinto principal do templo era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura. E fez para a casa janelas estreitas com grades. Edificou andares quanto à parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo era de 5 côvados de largura, o do meio de 6 côvados e o terceiro de 7 côvados de largura. E do lado de fora da casa, em redor, fez pilastras de reforço para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. Edificava-se a casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificava. A porta do andar inferior ficava no lado sul do templo, e por meio de escadas em caracol subia-se ao andar intermediário e deste ao terceiro. Assim edificou a casa e acabou cobrindo-a com traves e pranchas de cedro. Também edificou os andares contra toda a casa de 5 côvados de altura e os ligou à casa com madeira de cedro. Veio a palavra do Senhor a Salomão: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra que falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a acabou. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Feche os teus olhos, por favor. Ó Deus, obrigado pela liberdade e livre acesso à tua palavra, que é lida
e que pode ser ouvida não apenas com os nossos ouvidos, mas com os nossos corações. Ministra os nossos corações, porque precisamos cada dia mais ser ministrados pela Tua palavra e mergulharmos nela, Senhor, nos alimentando cada dia mais daquilo que o Senhor tem revelado e tem para revelar em nossas vidas. Nós Te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez nós tivemos como foi falado pelo Elcio, nós tivemos um tempo agradável, um tempo em que nós pudemos ter um encontro de casais ali em Caldas, e é sempre gratificante, sempre um privilégio, sempre uma honra poder ministrar aos casais, e foi solicitado que a gente terminasse aqui, e eu separei esse texto, não só para casais, mas como encerramento deste momento, mas também para toda a igreja, né? Entendendo também que quando a gente fala de casamento, quando a gente fala de relacionamento conjugal, isso é diretamente ligado a todos nós, independente de qualquer coisa, né? Porque é algo que é de uma importância enorme e essencial na família, na igreja e em toda a sociedade. Quando eu tenho aprendido que todo homem é limitado na vida por 3 elementos: o conhecimento que ele possui, o valor do seu caráter e os princípios pelos quais ele edifica a sua vida. Na vida conjugal não é nada diferente disso, como na vida pessoal, né? O conhecimento que ele possui, o valor do seu caráter e os princípios pelos quais ele edifica a sua vida. E eu até compartilhei isso nesse fim de semana em Caldas, dizendo o seguinte, que há um número enorme, talvez mais de 50%, estatisticamente falando, de casamentos são ocasionados por aqueles casamentos chamados de casamentos arranjados, né? Onde o pai e a mãe lá no Oriente decidem quem o filho e a filha vão se casar. E há uma característica pontual no casamento arranjado, porque eles já sabem com quem eles vão se casar, e por eles já saber e não ter que pensar em com quem vão se casar, a prioridade deles é que tipo de casamento nós vamos construir. E nós falamos aqui, eu vi falando muito de construção, e é exatamente isso, esse princípio é importante, esse aspecto é importante para as nossas vidas, porque muitas vezes nós ficamos tão preocupados com quem que a gente vai casar, como é que vai ser o casamento, como é que eu vou fazer, que esquece o principal: que tipo de casamento eu quero construir para mim. Que tipo de vida eu quero construir para mim. Né? Edificar, construir. E trazendo um contexto para esse texto da construção do templo, feito por Salomão, a palavra de Deus diz aqui no versículo 38 que Salomão levou 7 anos para construir o templo. E eu separei aqui o que eu posso chamar de 7 princípios para a edificação, para a construção de um casamento de verdade. Simples, mas que eu gostaria de compartilhar, entendendo que o que eu vou fazer aqui não é para instruir, não é novidade alguma, e nem é essa a minha intenção. A minha motivação maior tem sido fazer lembrar do que instruir, lembrar aquilo que nós estamos negligenciando. Porque, na verdade, quando eu me abro para o Espírito Santo de Deus, eu fico muito mais consciente, não daquilo que realizo, mas daquilo que negligencio. E nós, muitas vezes, vamos deixando certas coisas de lado, e nós temos que repensar, reaver, resgatar, muitas vezes, aquilo que a gente já conhece, já deixou de lado. Então, dentro desse contexto, o primeiro princípio óbvio que eu percebo na construção do templo, porque Salomão agora assume o reinado. E como rei, o que o rei quer construir primeiro? A sua casa, o seu palácio.
Era natural que Salomão viesse e falasse: agora eu sou rei, eu não tenho um palácio, eu preciso ter um palácio, eu preciso ter uma casa, a casa do rei, o palácio, os povos, outros povos precisam saber que nós temos um rei que tem um palácio, e depois nós precisamos, aí sim, construir. Não, mas Salomão precisou construir primeiro o templo de Deus, antes de construir a sua casa, o seu palácio. Isso me mostra aqui que, primeiro, Deus. A primeira coisa é Deus. É Deus em primeiro lugar, de fato. Quantas vezes nós falamos isso, mas quanto que é isso na prática? Nossos casamentos, nós pedimos a bênção de Deus, nós estamos preocupados com tanto edificar, mas será que nós estamos colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas? Prioritariamente? Ou será que Deus nos tem sido ultimamente encolhido sistematicamente, diariamente? E o homem com seus anseios, seus desejos, sendo cada dia mais centralizado e Deus sendo cada dia mais periférico. Né? É muito mais uma força de expressão do que uma expressão da força de Deus. Então tem que trazer Deus para o centro. Tem que primeiro ser Deus. Então eu preciso entender que Deus precisa estar em primeiro lugar. Não há casamento de verdade que não tenha Deus em primeiro lugar em suas vidas. É o marido para a mulher para o marido, os dois realmente para Deus, mas isso não como força de expressão. Tipo aquilo, né? Deus proverá, meu irmão. Virou muito mais uma força de expressão do que uma palavra profética. Deus proverá, porque eu sei que meu Deus é o Deus da provisão. E Abraão só teve a certeza de dizer para o filho: fica tranquilo que Deus proverá. E disse para os seus capatazes lá: olha, fica aí, porque eu e o menino vamos voltar, porque ele tinha certeza que Deus ia fazer o milagre, ia operar, mesmo diante da angústia de ter que sacrificar o filho, porque lá atrás, lá na sua casa, Deus chamou Abraão, pega o teu filho, a quem tu amas, ou seja, aquele que está no centro, e sacrifica a mim. Aí Abraão, naquele momento, percebeu que ele precisava trazer de novo Deus para o centro. E quando você traz Deus para o centro, você não tem dúvida do que Deus pode fazer. Do que Deus vai fazer. Então, a primeira coisa, Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque, afinal de contas, quando as coisas não tiverem parecendo impossíveis, quando as coisas não tiverem jeito, eu vou me abastecer de quem? Quem que vai me suprir? Quem que vai me alimentar? Quem que vai me abastecer, senão Deus? Há um segundo princípio. O segundo princípio é que toda essa planta do templo foi dada a Davi, não a Salomão, foi dada por Deus, nos seus mínimos detalhes. Casamento, assim como a nossa vida, é um projeto de Deus. E que deve ser feito para a glória de Deus. Não pode ser apenas algo que eu busque para mim, para o meu bem-estar, para ser feliz. Mas algo que principalmente é para a glória de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem tem ministério aqui? Levante a mão. Pode levantar, quem tem ministério? É engraçado, né? Nós somos várias pessoas, eu não sei a quantidade, mas eu creio que menos de 10% levantaram as mãos. Teve uns assim que ficou assim, né? Não sei se sou, não sei se estou, não sei se é, né? Mas a maioria baixou a cabeça. Sabe por quê, gente? Me perdoe, mas a gente tem um erro de achar que ministério é apenas uma função eclesiástica. Ministério é servir. E o ministério, não menosprezando e desprezando nada, o ministério mais importante na nossa vida é o que nós fazemos lá fora. Você tem ministério, quem tem ministério de esposa aqui?
Quem tem ministério de marido aqui? Quem tem ministério de filho? Quem tem ministério de vizinho aqui? Quem tem ministério de professor, de médico, de dentista, de fisioterapeuta, de advogado? Quando é ministério, eu estou servindo a Deus e fazendo para a glória de Deus. Aí a dívida vira dádiva. O salário nunca se torna uma dívida. O ganho nunca se torna uma dívida. Se torna sempre uma dádiva. Mas quando não é ministério, qualquer salário, por melhor que seja, de dádiva vira dívida. Quando a gente fala ministério de casais, essa igreja não tem só um ministério de casais formado por um grupo de casais que se encarregam de organizar acampamentos de família, jantares de casais, essa coisa não. Essa igreja é formada por vários casais que são ministros de Deus, estejam ou não funcionando. Amém? Ou eu estou falando bobagem? Então, quem tem ministério de casais aqui? Ah, só isso? Quem é mulher, ministra, esposa, ministra, levanta a mão. Quem é esposo, ministro? Faça assim, você fará para a glória de Deus. Esse coloca Deus em primeiro lugar. Esse coloca o casamento em primeiro lugar. Eu me arrisco a falar isso, gente. Não se iluda. Espera aí, o pastor está mudando as coisas aqui, já está começando a inovar. Não estou inovando nada. Não estou inovando nada. Eu amar a minha esposa é muito mais do que simplesmente responder ou trazer reciprocidade ao amor dela por mim. É uma ordenança de Deus e é um fator de ministério para a glória de Deus. Deus me chamou para amar minha esposa. Assim como ela me amar ou me respeitar. Maridos, amai a vossas mulheres como Cristo amou. E mulheres, respeitai os vossos maridos. É ministério. Eu sou síndico vitalício do prédio onde eu moro. Eu acho que eu sou vitalício, porque desde que eu entrei não mudou mais. Apesar de ser pessoas mais velhas que moram lá, e ninguém fala em nada, aí ficou, ele está há anos lá. Aí as pessoas perguntam, pastor, já tem tanta coisa, pastor, tanto também ainda vai ser sim. Eu falei, meu irmão, é ministério. Porque quando Deus me deu isso aqui, me colocou, eu falei, Senhor, eu não vim aqui só para usufruir do que o Senhor me deu, eu vim aqui para servir onde o Senhor me deu. Então eu faço com alegria, não é peso nenhum, não vira dívida nenhuma, é só dádiva. Até quando enche a minha paciência, é dádiva, porque aí ela me testa a minha paciência. Tem gente que acha que é assim, Senhor, eu quero desenvolver o fruto do Espírito, quero ser longânimo, quero ser paciente. Afinal, a primeira característica do amor que Paulo diz é ser paciente, Senhor. Aí ele pede para ser paciente. O que vai acontecer? Vão te encher de gente. Deus vai colocar só aqueles que vão te testar a sua paciência. Você reclama de quê? Você nunca vai desenvolver a paciência se não tiver esse camarada. Aquela assim, bem, aquela sogra abençoada, aquele sogro abençoado, aquela cunhada abençoada, né? Aquele cunhado, um amor de pessoa. Né? Esses que testam a paciência da gente, aí é ministério, então a gente tem que pedir. Caso contrário, seu amor não é amor, é interesse. Então, o segundo princípio é: casamento é plano de Deus, e é para a glória de Deus, e é Deus em primeiro lugar. Amém? Se eu amar mais a minha mulher do que a Deus, eu não sou digno dele. E se eu amar mais meu filho do que minha mulher, eu não sou digno também. Viu, mães? Filhos não é carne de vocês, mães. Filhos são herança de Deus. O seu primeiro impacto quando deu à luz foi que Deus cortou o cordão. Vocês ainda no inconsciente não conseguem cortar de jeito nenhum.
Está pregadinho. Se dependesse da mãe, ficava lá na barriga, abraçado nela. Meu menino para sempre. Né? Não há discussão. Tem mãe que diz, pastor, não dá não. Meu marido, entre meu marido e meu filho, entre meu marido, é claro, né? Não tem ex-filho, mas pode ter ex-marido, né? Né? Aonde está a incondicionalidade do amor de Deus? Que prova que você tem que compartilhar isso. Então eu tenho que pôr Deus em primeiro lugar, para que o amor incondicional de Deus me enche, e de fato eu possa trocar com o meu marido, porque afinal de contas nós vamos ficar nós dois, os filhos vão crescer e vão construir a família dele, e sabe o que nós vamos virar? Parente. Espero que nós viremos parentes bons, não aqueles parentes chatos, que toma conta, né? que critica, que julga, que enche a paciência. Terceiro princípio, eles davam e contribuíam com materiais, e davam para o templo, e o templo recebia o melhor material que se podia dar. O material usado na edificação do templo era o que existia de mais belo, de mais caro, de mais valoroso. Dar o melhor de si. Este é um princípio da vida, da construção de uma vida cristã e de um casamento. Dar o melhor de mim. Para Deus dar o melhor de mim para o meu cônjuge. Eu quero que você entenda que, às vezes, quando o material é ruim, maior é o brilho. Quero te fazer para você entender. Você já viu quando você vai naquelas casas de móveis baratos, aqueles que duram 10 sentadas e 5 puladas? Promoção! Sofá lindo, ele tem mola, ele puxa para cá, ele vira a cama, ele vira isso, para você pôr na sua sala, vai embelezar a sua sala, não dura 6 meses. Né? Essa mesa de jantar, que quando você senta, ela faz assim, à medida que vai passando o tempo. Né? Ela é mesa dançarina, né? Você está ali. Mas são os móveis que mais brilham. Eles passam lustre naquilo, um verniz, porque aí você fala, esse móvel é bonito, olha que madeira boa, ela, tanto que ela brilha. Madeira que brilha demais que não presta. Aqueles mais foscos são madeira boa. Esses que brilham, então quanto pior o material, mais brilho você dá. Então muitas vezes a gente quer brilhar demais e está dando de menos. Né? Eu brinco muito com os casais, que é casal que fica assim, amor, chão. Ele começa com paixão, aí já vira chão. Chão. Né? Aquela na frente dos outros, oi, pensinho, mozinho. Né? Parece que é um brilho, né? Tudo muito, muito sofisticado, muito cheio, mas na hora do vamos ver, todo material ruim. Dá o melhor do seu coração. Ô, gente, não estou criticando quem faz isso não, porque senão vou apanhar o que eu sair daqui, porque tem gente que gosta de chamar o outro assim. Né? Mas cuidado para não ficar só nesse nhenhenhê. Né? Então, dar o melhor. Você tem dado o melhor para o seu cônjuge, para o seu casamento. Você tem investido o melhor de si, o melhor do seu coração. Não é comprar o melhor, não é adquirir o melhor, mas dar o melhor de si. Constrói-se um casamento dando o melhor que eu tenho, o melhor de mim, tudo de mim. Não é dando o que me sobra, dando o que me resta. Contente com isso. Contente com isso, não, do meu coração. Eu dou por inteiro. Eu dou o meu amor. Eu dou mais do que o meu amor. Eu quero dar o amor que Deus me dá. O amor que Deus tem por mim. Quarto princípio. Ainda bem que eu falei que era 7, que senão eu ia falar que era 223, a gente ia sair daqui amanhã. Mas são apenas 7. Então, quarto princípio dos 7. Segundo o texto, na construção do templo, eles tinham que pegar madeira em outro país, em outro lugar, que foi um acordo com o rei de outro lugar. E eles tinham que levar os homens para lá, eles ficavam um mês tirando madeira dia e noite,
E eles voltavam, ficavam 2 meses em casa. E ficava mais um mês inteiro. Ou seja, que princípio é esse? O princípio do sacrifício. Quando a gente não quer sacrificar, como é que a gente quer construir uma vida cristã se eu não quero sacrificar? O verdadeiro culto é formado de quê? Ofereçais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Porque esse é o vosso culto racional. A gente não quer sacrifício, a gente quer, numa boa, chega, já sofri demais, não quero saber desse negócio, não. Não quero ralar, não. Não quero nada disso, não. Quero bem bom. Para que eu sacrificar? A gente precisa dar o melhor da gente. O melhor de nós. E a gente precisa, sim, sacrificar determinadas coisas. Se eu tiver que sacrificar coisas que eu gosto para o bem do meu casamento, por que não? É a prioridade. Eu caso com você. Mas não me peça para largar o futebol segunda, quarta, quinta, sexta e sábado. O resto eu venho domingo na igreja, o resto sobra para você. Não interfira, porque o futebol vem antes de você. É claro que isso não acontece aqui, gente. Eu estou citando exemplos de outros lugares. Aquela mulher, eu caso com você, mas não me pede para cozinhar, não, que eu detesto cozinha. Nem minha mãe me fez cozinhar. Não vai ser você que vai me fazer ir para o fogão. Não tem sacrifício. Né? Tem muitas coisas que, às vezes, para nós, a gente não deixa de lado. Tem que sacrificar. Engraçado que para filho a gente sacrifica tudo, né? E para o casamento? Então tem que haver sacrifício. Isso é tão óbvio. Isso é tão óbvio, tão simples. E faz parte de uma construção. Eu não estou falando nada aqui inovador, nada aqui profundo. É tão simples, mas é exatamente nessa simplicidade que nós perdemos. Cadê o meu sacrifício? O quanto eu me sacrifiquei? O quanto eu estou me sacrificando? O quanto eu quero sacrificar o que for necessário para que o meu casamento seja abençoado? E eu tenho uma construção sólida de uma vida conjugal e também de uma vida cristã. Em momentos em que a gente só quer receber, em momentos que a superficialidade é geral, qual o grande segredo do meu sacrifício? Então tem que haver sacrifício. Qual foi a última vez que você sacrificou alguma coisa? Em prol do seu casamento. Pense nisso. Quinto, a palavra de Deus diz que as pedras eram lavadas na pedreira. Ou seja, eles não quebravam as pedras e preparavam na construção. Eles faziam lá, preparavam elas e traziam elas pronto. Elas eram lavradas lá fora. Elas não eram lavradas aqui dentro do templo. Tudo era trazido pronto e só colocava. Eu quero trazer algo importante aqui. Dentro da vida conjugal, a gente prepara para sair, mas não prepara para voltar. Ou seja, o marido vai sair para o trabalho. Ele toma banho de manhã, ele põe uma roupa, ele se reveste assim de uma serenidade, de uma dedicação e vai. Aí ele passa aquele dia trabalhando. A mulher também. Na hora de voltar para casa, ele vem todo relaxado, todo desarrumado, e chega em casa disposto a não querer ouvir, não querer comer. Não fala comigo não, que eu já ouvi besteira demais hoje. Não aguento mais ouvir reclamação nem nada. Eu posso te contar, não me conta nada. Eu já estou relaxado, eu quero tirar essa roupa, tomar um banho, colocar aquele pijamão meu. E quero descansar, preparo uma janta, eu vou comer e vou dormir. A mulher não se prepara para isso também. Ela volta,
A gente diz lá nos encontros que a mulher coloca aquela camiseta de propaganda política. E agora vai ter em outubro, eu imagino que um monte de mulher vai ganhar um monte de camiseta. E o pior da camiseta política é que parece que aquilo não precisa lavar, porque ela fica uma semana com aquela nheca. E aí, como é que o marido chega e aquela mulher tá... Tem umas que, além da camiseta engordurada, está com aquele bobs na cabeça. Se há alguma coisa que desanima o marido, eu acho que é bob na cabeça. E aí, ela põe aquela camiseta, o marido chega, e aí, o que você quer? Está lá assim, vote em mim, com a cara de um político. Não há marido que se anime com um negócio desse. Porque não prepara. Né? Você já imaginou se você sai o dia inteiro, saiu, você se aprontou para sair, você preparou o seu espírito, você preparou sua alma, você preparou o seu corpo, você preparou sua roupa para sair, agora para voltar. Prepara, gente. Eu vou voltar para casa. Qual que é o lugar mais sagrado que você vai voltar? A sua casa. Quantos de nós preparam para voltar para casa? Tem que preparar porque eu sei que a minha esposa vai querer falar comigo. Os meus filhos vão querer falar comigo. Eu tenho que guardar para que eu possa chegar lá e dar atenção a eles. E toda atenção conjugal é promovida pela falta de atenção. E o que a gente mais vê, infelizmente, são casais carregados de tensão, de frieza, de rotina, de amargura. E aí, eu tenho que estar preparado. Né? A mulher, ela vai, se ela trabalha fora, ela se produz, ela está bonita, ela vai atender os clientes, ela tem que estar salto alto. Aí, quando ela chega em casa, antes do marido ver, a princesa que chegou sai do quarto, aquela coisa esquisita, de chinelo havaiana, de camiseta, de coisa, e na hora que vai dormir ainda passa aquele troço na cara, né, que parece um ET. Ele diz, o que você quer? Eu tenho que cuidar da pele. Então a gente não prepara. Preparar para o mais importante, que é voltar para casa. O templo foi construído assim como o casamento é construído. Se falha a pedreira, eu vou me preparar, porque agora eu vou encontrar com a pessoa mais importante abaixo de Deus na minha vida. E a gente se esquece disso. Parece que quando a gente casa, a pessoa que está mais importante não interessa se eu estou barrigudo, se eu estou desarrumado, se eu estou baixo, se eu estou grande, se eu estou feio, se eu não estou cheio. Não interessa, é minha mulher, é meu marido mesmo, já me conhece de jeito, tá bom, já casei. É claro que não acontece com vocês, né? Vocês, quando vão trabalhar, saem, se preocupam com a sua fisionomia, se preocupam com o seu bem-estar, uma paciência. Você já viu como é que você atende a pessoa que está lá de fora? Né? Você não deve fazer assim. Vamos ouvir, leva a sua vida assim. Quando chega em casa, não amola. A pessoa mais importante não é o seu cliente, não, a pessoa mais importante é seu cônjuge. Pastor, mas quem me dá dinheiro? Eu não sei quem te dá dinheiro, mas o mais importante não é o dinheiro, é quem verdadeiramente está com você dia e noite. Eu não estou falando para você tratar mal o seu cliente, eu estou falando para você tratar muito melhor a sua esposa e o seu esposo. Amém? Esse é um outro princípio. Quando você estiver lá pensando assim, acabou meu expediente, aí você vai pegar lá o seu roupa e vai já tirar o sapato, vai chegar em casa já todo desarrumado. Você pensa, opa, deixa eu me ajeitar, porque agora eu vou ver meu cônjuge. Já pensou nisso? Pastor, isso é fantasia, isso é utopia. Pode ser, né? Parece que a verdade virou utopia. Mas não é, é verdade. É assim que se constrói um casamento de verdade. Um casamento de verdade. É isso que eu tenho que fazer. Eu posso estar cansado, mas eu vou lá e vou me preparar para ter um mínimo de coisa e devo fazer. E eu não estou jogando isso na vida de vocês, não. Isso é uma luta nossa, que nós temos que ter o tempo todo.
E muitas vezes a gente esquece, busca de Deus, Senhor, eu preciso reaver isso. Eu estou deixando o meu cônjuge de lado, eu estou priorizando o urgente e deixando o importante. Quinto princípio, diz aqui a palavra de Deus que tudo foi construído sem que houvesse um barulhinho sequer de martelo. Você imaginou construir um templo como aquele e não havia barulho? Casamento tem que ter reverência, gente. Respeito. Não é admissível que um casamento de verdade, baseado nos princípios de Deus, que tem Deus primeiro, haja gritaria, haja destempero, haja agressão verbal. Não é admissível, não é possível isso. Tem que ser, não se pode ouvir, tem que ser aquele negócio assim que não se ouve barulho algum, porque se fala com mansidão, se fala com educação, se fala com carinho, se fala com afeto. Há uma reverência à pessoa que está do seu lado, porque Deus te deu como favor, porque o seu casamento é para a glória de Deus. E não é uma pessoa que você pode gritar, pode berrar, pode exigir. Pelo contrário. Pelo contrário. Se tem alguém aqui que é assim, está na hora de mudar. Pastor, eu sou assim, porque é meu temperamento, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, síndrome de Gabriela. Mas, quero dizer o que eu falei lá, temperamento é a matéria-prima do caráter. Então eu podia dizer que caráter é o que eu faço com o temperamento. Porque o apóstolo Paulo falou que o amor é paciente, é benigno, não se porta inconvenientemente. Não é admissível que eu possa construir um casamento de verdade cheio de barulho, cheio de ruídos do mau relacionamento, da impaciência, da intolerância, da falta de educação, da grosseria, de palavras torpes, que é palavras inúteis, palavras que contaminam, infectam. Não, mas palavras que edificam. Sabe o que é o Ministério da Edificação? É o mesmo que levantamento, chamado para todos nós, ou seja, é o de tornar uma pessoa que está se sentindo embaixo como se ela fosse especial, tratar as pessoas como se ela fosse especial, como Jesus fazia. Então esse é um outro princípio, reverência, não há barulho. Por quê? Porque não há gritaria. Por que não há gritaria? Porque não há agressividade, porque não há... há conflitos, mas conflitos com serenidade, com maturidade. Porque não existe casamento perfeito no sentido da impecabilidade, mas perfeito no sentido da maturidade, porque no grego, perfeição é como maduro, capacidade de lidar com o contraditório sem se perder na contradição. Eu lido com as diferenças, eu lido com as contradições, mas eu não me perco gritando, berrando, agredindo, falando palavras que são difíceis de serem esquecidas. Sétimo princípio e último. Deus diz, quanto a essa casa, que tu diz que se andares no meu estatuto, executares meus juízos, guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra que falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei. Veja bem, o princípio é obediência. Quem quer vitória aqui? Vitória na vida cristã e vitória no casamento. Vitória é um subproduto da obediência, não o contrário. A gente está querendo vitória, e que Deus me dê vitória, vitória é um subproduto da obediência. Amor é um mandamento e não um sentimento. O amor de Deus é incondicional, mas suas promessas, não. Eu tenho que obedecer. Então, o casamento em que não há obediência aos princípios, aos valores
imutáveis de Deus, a voz de Deus, aquilo que Deus requer, não vai ter vitória, não vai ser uma construção inabalável, indestrutível, porque na realidade casamento não é construir uma casa onde não haja tempestade, mas construir uma casa onde tempestade alguma derruba, destrói, desfaz. E a evidência do amor, tá, é a obediência. Às vezes a gente vê pessoas falando em mudança, mas mudança não se anuncia, se evidencia. Tudo o que eu falei aqui é mais do que simples, dito e falado de todas as maneiras em todo o tempo. Mas é assim que se constrói, que se edifica uma vida cristã e um casamento de verdade, para a glória de Deus. Deus em primeiro lugar. Tudo é para a glória dele. Tem que dar o melhor. Tem que haver sacrifício. Tem que haver preparação. Tem que haver reverência. E tem que haver obediência. Se eu não obedecer, nós falamos lá sobre Naamã, fizemos uma palavra sobre isso. Naamã chegou lá, querendo ser curado de sua lepra, tanto casamento está assim. Né? As pessoas admiram por fora, mas por dentro carrega lá no particular uma lepra e lepra tem duas coisas que são indiscutíveis, preconceito e insensibilidade. Aí diz que Naamã, quando chega lá no Eliseu, ele está esperando lá que Eliseu abra a porta, estenda um tapete, põe ele para fora, faça uma reunião com o ministério de intercessão e chame todo mundo. Não, Naamã fala assim, manda ele, nem vai lá, manda ele mergulhar 7 vezes lá no Jordão, que ele vai ser curado. E aí, Naamã, eu achei que ele ia colocar a mão, ia impor a mão, ia orar, ia curar a minha ferida, e ele me manda descer nesse rio barrento, melhor seria nos rios, lá da Síria, os rios de Damasco, rio bonito, um rio de turismo, um rio lindo, essa coisa do Jordão. Teve que um rapaz dizer, se ele te pedisse uma coisa tão difícil, o senhor não faria? Vai te pedir uma coisa simples, faça. É assim que Deus opera, na simplicidade, nas coisas, mas que estão à mão e nós temos que obedecer. Ele mergulhou mergulhou 2. Quando ele mergulhou a 7, diz a palavra de Deus que ele levantou e ele estava restaurado da sua lepra. Estava como um pelinha, como de nenê. E todo purificado. Sabe o que é purificação? O pessoal que estava lá aprendeu. Significa que nada no meu passado impõe nenhuma restrição à minha comunhão com Deus no presente. De fato, as coisas velhas, e tudo se fez. Ah, pastor, mas não é tão simples. É simples. Não espere que Deus venha com a mão, vai mudar. Deus faz milagres, mas não magia. E os milagres de Deus são com um simples toque daquele que deseja, que anseia e que abre o seu coração. Então está aí os princípios para a edificação do seu casamento. Para aqueles que estavam lá, para aqueles que estão aqui e não estavam lá, para aqueles que querem construir uma vida cristã sólida, aonde as tempestades não podem derrubar. Né? E não podemos esquecer que quando a palavra de Deus fala dos 2 fundamentos, né, da construção, quando ele fala sobre o homem sábio, aquele que ouve e pratica, esse é o homem prudente que construiu sua casa na rocha, transbordaram os rios, veio o vento e a tempestade, ele permaneceu. O outro construiu na areia, veio transbordar o rio, veio o vento e a tempestade, e ela... Não é assim que diz a palavra de Deus? Na construção, todos construíram uma casa, todos enfrentaram tempestades, mas uma permaneceu firme, a outra ruiu. Como é que começa o texto? Por que me chamais Senhor? Vou outra vez, Senhor, e não fazeis o que eu mando. Se você não está disposto a obedecer,
de fato, tudo que Deus te manda seja aquilo mais simples que está na sua mão, você não pode nem chamar Deus de Senhor. Amém? Em primeiro lugar, eu queria convidar os casais a subir. Quem está aqui com o seu cônjuge, levante, por favor, do seu banco. E depois nós vamos orar geral para a igreja. Mas eu quero encerrar porque já é o culto de encerramento, eu não sei se eu estou errado, mas também em relação ao encontro que houve casais, e é importante isso, e depois orar como família, como povo de Deus. Né? Olha para o seu cônjuge assim e fala assim, eu quero ver como é que você vai chegar amanhã em casa. Eu quero ver o nível da sua atenção por mim. Eu quero ver qual vai ser a têmpera das suas palavras comigo. O tempero disso tudo. Dá um aperto nele, do seu marido, da sua esposa. Faz quanto tempo que você não dá um abração? Aquele abraço gostoso. Amém? Agora fecha os teus olhos. Ó Deus, aqui estão esses casais na sua presença. Às vezes nós construímos casamentos, mas o que nós estamos falando sobre uma construção de casamentos de verdade. Aqueles que verdadeiramente estão no centro da tua vontade. E o Senhor está no centro dele. Não na periferia. Não aquele que é chamado para abençoar, para resolver, para solucionar, mas aquele que é seguido. Aquele cujo casamento é para a glória. Que seja assim cada dia mais na vida destes casais que estão aqui. Que esses princípios tão simples sejam de fato vividos por cada casal aqui. Sejam de fato comprometidos com isso. Em nome de Jesus. E de fato muitas coisas aqui sejam curadas agora em nome de Jesus. O passado que está escravizando, a dor, a frustração, a decepção, todas essas coisas que permeiam a vida da gente, caia por terra, que haja verdadeiramente cura, arrependimento. E para isso, como Naamã, deixamos o orgulho de lado e esse orgulho seja dizimado e venha em total reverência a Ti e ao Teu propósito, ó Deus. Na vida de cada casal, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que toda a igreja ficasse de pé, por favor. E agora, você que não foi casal, eu queria que você colocasse, todos vocês, a mão no teu coração. Porque essa palavra não é só para casais, é para a edificação da nossa vida cristã. Ter primeiro Deus é, de fato, um princípio essencial na nossa vida. Se Deus não for primeiro, eu estou desfocado. Então, traz meus olhos para Ti, Senhor. Pois o Senhor é primeiro. Nós fomos chamados para a glória de Deus. Sermos instrumentos para a glória de Deus. Temos que oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Temos que dar o melhor de nós, porque o melhor de Deus Ele deu por nós. Temos que nos preparar sempre, porque o melhor sempre está por vir em Deus. Preparar para vir, preparar para buscar. Quando eu me preparo para vir para o culto, há encontro. Se eu vir para o culto sem preparação nenhuma, eu vou apenas ouvir. Mas quando eu me preparo para vir buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração.